Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema que pode cair com certeza na sua prova, porque é um acordo ortográfico, é um tema recente e adora ser explorado em provas do município, por exemplo. As provas dos municípios adoram gramática, né? Vamos lá ver as regras gerais para a gente entender esse hífen de uma vez. Nós estamos falando de hífen em relação a prefixo. Presta atenção. Tem uma regra de ouro. É o seguinte. Os iguais, eles nunca vão ficar juntos, que são tupetudos. Já pensou duas pessoas tupetudas juntas? Dá certo? Não dá. O casal, para dar certo, tem que ser um estressadinho, calminho, para sempre ter a harmonia ali, né? Um com o outro, né? E essa é a regra de ouro do hífen. Vogais diferentes, quando terminar em vogais diferentes, elas se amam. Elas vão ficar juntas, tá? A probabilidade de pessoas diferentes passar o resto da vida juntas é muito boa, porque elas sempre vai abaixar a bola ou sempre vai incentivar o outro que é mais parado, tá? Então, vogais diferentes se juntam. Temos aí infraestrutura. Infraestrutura, inclusive, era com hífen. Separava as vogais diferentes. Agora, as vogais diferentes se amam, ficam juntas. Aí nós temos vogais iguais. Dois tupetudos, dá certo? Não. Toda vez que você leva vogal igual, será que eu daria certo com uma pessoa igual a mim? Nossa, não dá certo. Não, nós dois não ia dar certo mesmo. Então, você vai fazer o quê? Você vai separar, tá bom? Separa. Aí nós temos aí, por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas era escrito, né? Junto. Escrevia junto. Agora, micro-ondas, micro-ônibus também. Era junto. Agora é separado, porque duas pessoas iguais não dá certo. Mesma coisa é das consoantes iguais. Nós temos aí, quando nós temos o subbase. O subbase, ele vai ser separado. Aí, o B com B, o super requintado. Percebam que o super requintado é separado porque tem o R no final do prefixo e no início da palavra tem o R. Interracial era também junto, agora é separado por hífen. Aí você vai perceber que são um prefixo terminado em R, quer dizer, o prefixo termina em R e o outro e a outra palavra inicia-se com R. Gravou aí? Então, pessoas diferentes se amam, pessoas iguais se detestam e aí se separam por hífen. Outra regra interessante, quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar a iniciar por R ou S, elas vão também ficar juntas, mas elas vão ter uma coisa a mais, elas vão duplicar ou R ou S. Por exemplo, ante termina em vogal, social inicia-se com S. Então, antissocial era separado, agora antissocial é junto e duplica o S. É igual também em mini saia, também é a mesma coisa, mini saia é junto e duplica o S. Aí, nós temos o bem, né? O bem sempre tá usando o hífen aí, bem-vindo, bem-nascido, bem-educado, bem-humorado. Então, nós percebemos o seguinte, que os diferentes se amam, né? Vogais diferentes se amam, vogais iguais e consoantes iguais se detestam, usa hífen. Aí, vamos lá, não use hífen com vogais diferentes, né? Não vai ter hífen, aí é a regra de ouro, né? Os iguais se amam, ficam juntos. Aí tem alguns exemplos. Usa hífen com vogais iguais. É só para mostrar o que eu já tinha colocado lá, né, pessoal? Igual,
com igual não dá certo. Eles vão brigar e vai colocar hífen. Em consoantes iguais, também já foi explicado, né? É igual, pelo amor de Deus, você é igual. Corre de pessoas iguais a você, tá? Procure, se você é estressado, procure uma pessoa mais calma. Se você é muito calmo, procure uma pessoa mais estressada, porque se você for calmo demais, as coisas vão pra frente, tá? Olha, professora, tá dando até agora pitacos amorosos. E aí, a duplicação do R e do S, quando o prefixo termina com vogal, né? Isso também já foi falado. E aí, também usa-se hífen com bem. Agora, vamos começar a mesma coisa aí, né? Não se usa, não há mais hífen em palavras formadas por prefixos terminados em vogal, mas o R ou S, é o caso de mini saia, terminou com I, que é uma vogal, começou com S, duplica, também já foi falado, como era antes, né? Aí sim, como era antes, antissocial, né? Existem muitas pessoas antissociais, estamos num momento antissocial. Agora o antissocial fica aí com 2 S's, por quê? Porque terminou com vogal, tem que gravar isso, terminou com vogal, começou com S. Extra-regular, olha, terminou com antigamente era separado, agora o quê? Nós vamos duplicar o R. E aí nós temos os hífens, por exemplo, aí já não é mudança, tá? Aí é só para você entender. Sempre vai ter hífen antes de ex, vice e soto. Ex, pessoal, é para ficar separado da gente. Grava assim, ex é para ficar separado. Ex-ministro, ex-namorado, ex-marido, é tudo, ex-marido e ex-namorado, é para ficar separado, então você vai colocar um hífen, ok? O vice, aí também você sempre vai colocar hífen, sempre, não tem exceção. Vice-presidente, vice-prefeito, ok? E soto mestre, também é usado hífen. Grava, ex, vice, soto, sempre tem hífen, ok? Principalmente o ex, tá? O ex é para colocar um hífen, que é para você ficar separado dele bem longe. E aí, nós vamos ter também os prefixos, aí vai ter algumas especificações que não mudaram no acordo, mas você tem que saber se cai na sua prova. Quando nós temos o prefixo circo e pão, por exemplo, circo e pão, nós temos palavras iniciadas em vogal com M ou N, elas vão ser separadas. Então, terminou o prefixo pan, né, terminado em M ou N, né? Aí, logo depois tem a vogal, você vai separar. Então, gravem aí. Circo e pan. Circo e pan. A segunda palavra inicia-se por vogal, tem hífen. Circo e pan. Você vai gravar essa daqui. Ex, vice, soto, sempre tem o hífen. Essa daqui, quando tem o prefixo circo e pan, se iniciar por vogal, vai ter hífen. Aí nós temos aí o pré, o pró e o pós. Também nós vamos usar hífen quando ele tiver tonicidade, tá? Por exemplo, pré, o pró, o pós, aí nós temos, né, o pós-operatório. Perceba bem que ele é acentuado, não é à toa, porque ele é forte, é o pós-operatório. Aí ele sempre vai ter um hífen. Aí não importa se a segunda tem R, se a terceira, se a segunda tem vogal, se inicia com vogal, se inicia com consoante, é um prefixo pré, pós e pós, e é um vogal e é um prefixo que é tônico, ele vai ser utilizado o hífen com a próxima palavra, independente como ela inicia. Então, nós temos aí pré-natal, pré-operatório, pós-reitoria. Agora, existem palavras que, por exemplo,
não vão ser usadas mais. O pré não vai ser separado porque ele não é tônico. Ele só é separado se ele for tônico. Por exemplo, na palavra promover, o pró, ele é tônico? Não. Na palavra promover, a tonicidade é no V. Prever, a tonicidade é no V. Então, só vai ser separado se ele for tônico. Inclusive, ele recebe aí um acento, né? E nós vamos ser felizes. Pré e pró e pós, quando for tônico, sempre usa if. A não ser, né, pessoal, que ele não seja tônico. Aí eu já falei que caso ele não é tônico. Por exemplo, em promover, ele tem o prefixo pró, mas a tonicidade na palavra está no ver. Promover, gravem isso. Anotem aí, promover. Promover não tem if, porque o pró não é tônico. Coloca essa observação aí. Em palavras além, a quem, recém e sem, elas sempre terão aí, o hífen, né? Além, gravem essa palavra aí, além, a quem, recém e sem, elas sempre serão com hífen. Agora, tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, com relação a circo e pão, eu falei, por exemplo, que quando elas vão ser separadas, quando elas iniciadas em vogal, eu vou chamar atenção para essa porque eu falar quando elas iniciar em vogal. Mas se elas iniciam também em M e N, que essa eu esqueci, ó, só falei da vogal. Mas quando os prefixos circo e pan, eles tiverem M, N e a vogal também, são separados. Então, quando eu coloco hífen em circo e em pan, quando a segunda palavra iniciar por vogal, ou por M, ou por N. Tá vendo? Ó, circunnavegação, eu ia esquecendo disso. E também, aí não cita, mas quando elas iniciam com H. Inclusive, pessoal, falando do H, eu não coloquei o H aí eu vou voltar lá no início, né? Eu vou mostrar lá no início, para falar o seguinte. Algumas observações que eu não coloquei aí, mas elas são de extrema importância. O H, se o segundo elemento ele é H, ele sempre vai ter o hífen, tá? Por exemplo, em semi-hospital, ele vai semi termina em I, não interessa. Começou o segundo elemento com H, vai ter o nosso hífen. Super-homem começou com H, hífen. Extra-humano começou com H, hífen. Tá bom? Então, gravem essa daí. Escrevam aí. Quando o primeiro elemento prefixo tem uma segunda palavra iniciada por H, vai ter hífen. Mas há alguns casos, há umas exceções que perderam o H. Aí junta, por exemplo, desumano. O desumano já não tem mais H. Ele é junto. Ele vai ser escrito dessa forma, ó. Desumano. Tá? Desumano, inapto, por exemplo, né? E desumidificar também são palavras que vão ficar juntas e sem o H. Pessoal, espero ter ajudado vocês, tá? Com as dicas. Muito obrigada. Aí estão praticamente todas as dicas para você gabaritar hífen.